Olha, se você chegou até aqui é que com certeza você quer mudar a sua vida. E você viu que o Objetivo Play pode ser uma solução para você. O Objetivo Play é uma plataforma completa que te dá acesso a tudo que você precisa para estudar para concurso. Tem acesso a aulas ao vivo, comigo e com outros professores. Você tem acesso a aulas gravadas para todos os concursos públicos que você quiser. E claro, milhares e milhares de questões comentadas. Eu sei que você deve estar muitas vezes duvidoso se realmente o Objetivo Play é para você. Mas eu queria que você fizesse um desafio próprio. Eu queria que você adquirisse o Objetivo Play na dúvida, para que se você não gostar por algum motivo, a gente devolvesse o seu dinheiro. Na dúvida, compre, na dúvida, invista. Na dúvida, aproveite a chance de ouro de pegar uma plataforma sensacional e que garantiu a aprovação de milhares de candidatos nos mais diversos concursos públicos. O cavalo selado ele só passa uma vez. Se você não montar, você vai perder a viagem. E o que eu tô te convidando agora é para melhorar a sua vida durante esse ano. Afinal, você não tá afim de viver do mesmo jeito sempre. O Objetivo Play ajudou e potencializou a forma de distribuição de PDFs. Porque nós trabalhamos com PDFs que tem tabelas, imagens e gráficos. Assim você consegue sempre estar vendo aquilo que mais interessa e não ficar naquela leitura chatatiana que atrapalha a tua produtividade nos estudos. As videoaulas são de 20 minutos, não aquelas videoaulas longas de 2 horas, como se você estivesse vendo uma série do Netflix. Chegou a hora de você sintetizar melhor sua preparação, com um material conciso, enxuto e objetivo. E é por isso que nós somos o Objetivo Play. Se você quer tomar uma decisão agora, você vai apertar nesse botão abaixo. E você vai lá para a nossa tribo. E dentro da nossa tribo você já vai ter mentoria comigo. E eu sim, vou coordenar todo o passo a passo dos seus estudos. Um dia, lá atrás, a minha vida foi mudada porque eu consegui estudar para concurso. Mesmo depois de ter sido reprovado em muitos concursos públicos, eu acertei o pé para descobrir onde é que eu estou errando. Em que pontos eu preciso melhorar. Por que eu estou errando no PDF, na resolução de questões? Por que eu não estou fazendo mapeamento dos erros do simulado? Por que eu não estou vislumbrando uma boa administração de como ver videoaula? Essas sensibilidades que eu tive que adquirir depois desse novo contexto me fizeram ser aprovado não só em um, nem dois, mas em mais de 10 concursos públicos federais. Por que você não pode mesmo? É claro que você pode, mas para isso vai precisar mudar a sua rotina e a forma de estudar. É por isso que eu estou te convidando de novo. O Objetivo Play é para você e a hora de entrar para a tribo é essa. Aproveite, apertando nesse botão que está lá embaixo. Você vai entrar numa tribo de imparáveis que vai te ajudar a assinar o termo institucional e nesse ano ainda se tornar servidor público. Tamo junto. Fala meu aluno, fala minha aluna do Objetivo Concursos, professor Josiel com vocês, o seu professor de Física. E hoje vamos estudar aqui algumas situações de aplicações de teorias físicas, tá? Vamos estudar o efeito fotoelétrico, o efeito estufa e também a parte de brisas marítimas, tá? São tópicos bem importantes. O efeito estufa ele também é estudado em outras disciplinas, mas a gente vai ver a física por trás dele. O efeito fotoelétrico já é um nível assim um pouco mais alto, tá? Mas a gente vai estudar aqui uma parte básica que é o que pode cair na sua prova, tá bom? Então já vamos lá para o nosso material. Como eu falei, vamos estudar algumas situações de aplicações, parte 1, porque posteriormente eu vou passar para vocês aqui uma outra parte, tá bom? Então, inicialmente, pessoal, a gente vai falar do efeito fotoelétrico, tá? O efeito fotoelétrico ele vai ser muito importante na natureza e por muito tempo ele foi estudado, foi discutido, né? Foi bem difícil chegar a uma conclusão final, mas chegou. E uma das aplicações do efeito fotoelétrico vai ser a geração, certo, da energia solar, por exemplo. Então hoje a gente tem uma grande aplicabilidade do efeito fotoelétrico na questão da energia solar, é uma energia que está sendo bem difundida, muitas pessoas já estão utilizando, mas nem sempre sabem aí como é que funciona, né, a física que tem por trás ali daquelas placas solares, né, a questão de captação do sol, de armazenamento de energia. Então a gente vai ver um pouco do efeito fotoelétrico, que é o que vai explicar ali o funcionamento, tá? Da energia solar. Nós temos a questão também dos relés, né? Nós temos aí relés na iluminação pública, você observa que aqueles postes da iluminação pública não tem ninguém acendendo ali um interruptor. Agora eu vou acender a lâmpada, deu 6 horas. Ele tem um sistema de captação da luz através do efeito fotoelétrico e de forma automática ele acende, certo? Então a gente vai estudar essas situações, tá bom? Então olha só, o efeito fotoelétrico é um fenômeno de origem
quântica. Então aqui, meu amigo, a gente estuda na física quântica de forma bem aprofundada, tá? Que consiste na emissão de quê? De elétrons por algum material que é iluminado por radiações eletromagnéticas de frequências específicas. Em regra, pessoal, o que é que vai acontecer? Vamos lá, vou ler aqui o resto e depois eu comento. Os elétrons emitidos aí por esses materiais são chamados de fotoelétrons. Ou seja, o efeito fotoelétrico acontece quando os fótons que incidem sobre um material, esses fótons aqui é luz, certo? Apresentam a energia capaz de arrancar os elétrons desse material. Então vamos lá, imagina comigo o seguinte, eu tenho um determinado material, uma chapa lá metálica, por exemplo, e aí eu vou pegar uma lanterna, estou sem lanterna aqui perto, mas eu vou pegar uma lanterna e vou iluminar aquele material. O efeito fotoelétrico é o seguinte, essa luz, que vai ser chamada de fóton, certo? Vai ser considerada como partícula, ao incidir nessa placa, ao incidir nessa chapa, ela vai possuir uma frequência que vai ser capaz de quê? De arrancar elétrons desse material. Bate e a energia desse fóton vai ser grande e vai conseguir desprender elétrons desse material. Você não vai conseguir, lógico, visualizar, eita, arrancou ali um elétron. Você não vai conseguir visualizar. Mas é assim, por exemplo, que é produzido a energia solar. A luz do Sol vai possuir uma determinada frequência, vai incidir naquela placa solar e vai arrancar elétrons. E isso aí vai formar uma corrente elétrica, tá bom? Então é isso, ó. O que que acontece? Eu vou incidir, certo? Esse fóton, que é a luz, a uma determinada frequência, nesse material, certo? Que vai ser constituído por elétrons. E ao incidir, ele vai fazer o que, pessoal? Arrancar elétrons desse material, certo? Vai conseguir desprender. Então os elétrons eles estão bem presos ao material e a energia desse fóton vai ter que ser o quê? Maior do que a desse elétron aqui para conseguir então arrancá-lo, tá bom? Então basicamente o efeito fotoelétrico vai ser esse, certo? E os elétrons que são arrancados são chamados aí de fotoelétrons. O efeito fotoelétrico ele foi descoberto em 1886 pelo físico alemão Heinrich Hertz, certo? No entanto, a explicação teórica, quem descobriu foi o Hertz, mas a explicação teórica foi o Albert Einstein, certo? Foi o Albert Einstein. Então, o Albert Einstein ele ficou conhecido, dentre outras teorias, pela teoria da relatividade, mas o que deu o prêmio Nobel ao Einstein foi aqui a questão do efeito fotoelétrico, tá bom? E aí, pessoal, a energia de cada fóton depende de sua frequência, pois existe uma frequência mínima necessária para arrancar os elétrons desse material. Então, beleza, o fóton vai estar aqui, ó. Porque assim, vou explicar aqui para vocês. A luz, vamos supor que isso aqui seja uma lanterna. A gente imagina a lanterna assim, né? Ela vai possuir esse foco de luz, né? Só que para mecânica quântica, a luz não é isso. Vou ter a lanterna incidindo aqui, um exemplo, né? Mas ela vai ser constituída, ó, de partículas, ou seja, de fótons. E esses fótons, ao incidir aqui no material, ele vai fazer o quê? Arrancar elétrons, mas para isso ele tem que ter a energia suficiente e maior do que a desse elétron para ele conseguir arrancar. Então o que é que acontece? Aí depende da frequência, certo? Não é qualquer luz que vai incidir e vai conseguir arrancar, depende da frequência dessa luz, tá bom? E aí vai ter uma frequência mínima necessária para arrancar, certo? A energia mínima que cada fóton deve ter para promover o efeito fotoelétrico é chamada de função trabalho. Ou seja, a energia mínima que cada fóton, ou seja, que cada partículazinha aqui dessa aqui tem que ter para arrancar o elétron, vai ser chamada de quê? Função trabalho, tá bom? E aí eu tenho uma equaçãozinha que vai calcular a energia aí de um único fóton de frequência. Então aqui eu consigo calcular a energia de cada fóton, certo? De frequência, beleza? Eu vou multiplicar o H, que vai ser a constante de Planck, é uma constante, né? 6,62 vezes 10 a menos 34, vezes o F, que vai ser a frequência, certo? A frequência aí de cada fóton, e aí eu consigo calcular a energia de cada um desse aqui. Tá bom? Belezinha, né? E aí eu vou ter aqui a parte das aplicações tecnológicas, né, do efeito fotoelétrico, conforme eu adiantei no início.
Eu tenho aqui os detectores de luminosidade, que são os relés. Eles são dispositivos que captam a luminosidade, não é isso? E aí a luz promove a ejeção de elétrons de um material fotoelétrico, e então o circuito é acionado para que a iluminação externa acenda. E a outra é as células fotovoltaicas, né? São as unidades geradoras de corrente elétrica nos painéis solares. Essas células elas são feitas de materiais semicondutores que produzem eletricidade quando iluminadas aí pela luz solar. Então aqui são as placas solares que são constituídas por células, né? E aí a luz solar incide, beleza? E aí produz a eletricidade. E aqui nós temos algumas aplicações desse efeito fotoelétrico, então ele é muito importante aí para a natureza. Show? Nós temos a questão do efeito estufa. É outra situação que hoje nós temos essa preocupação do efeito estufa. Então a gente vai entender o que é esse efeito. É um fenômeno natural de extrema importância para a existência de vida na Terra, né? É responsável por manter as temperaturas médias globais, evitando que haja grande amplitude térmica e possibilitando aí o desenvolvimento dos seres vivos. Em decorrência da grande concentração de gases do efeito estufa na atmosfera, a energia solar refletida pela superfície encontra dificuldades para dispersar-se no espaço, ficando aprisionada. O que acontece? Vamos lá entender o efeito estufa. Eu vou ter a luz solar, certo? Que vai incidir aqui na superfície terrestre. Parte dessa luz ela vai ser absorvida e parte vai ser o quê? Refletida. Então, se a energia fosse toda absorvida, a Terra ia ficar aqui pegando fogo muito quente, eu ia ter altas amplitudes térmicas, ou frio demais, ou quente demais, né? Então o efeito estufa vai ser o seguinte, o Sol vai incidir essa luz na Terra, bate, parte é absorvida, parte é refletida para o meio. Então, o que acontece? Nós temos aí, e isso por conta da poluição, né, uma ação aí do homem, tem muita poluição, tem muitos gases espalhados pelo ar, e aí esse efeito estufa vai acontecer o quê? A luz que vai ser refletida, ao invés de se dispersar, ela vai ficar aprisionada, vai ficar presa nesses gases. Por isso que a gente vai tá tendo, né, nos últimos tempos aí, altas temperaturas, né? Por conta, não do efeito estufa, mas pela ação do homem em causar essa poluição, e o efeito estufa, que é um procedimento natural que temos que ter, vai ficar prejudicado nesse sentido, que ele vai ficar aprisionado. Então olha aqui como é que funciona. A luz solar ela vai emitir, certo? Parte vai ser absorvida e parte vai ser o quê? Refletida. Mas o que acontece? Aqui na cidade, que eu mostro a cidade com a poluição, tem muitos gases aqui, certo? Espalhado. E aí o calor vai ficar o quê? Aprisionado, vai ficar preso. Ele não vai conseguir se dispersar. Beleza? E aí, meu amigo, fica complicado. Tá bom? Aí o efeito estufa. O efeito estufa ele pode ser imaginado também como, por exemplo, seu carro. Você deixa o seu carro no sol, vidros fechados, e aí quando você deixa ele no sol, quando você volta que abre a porta, tá muito quente lá dentro, tá não? Pegando fogo. Por quê? Porque o sol incidiu, a luz solar incidiu, esquentou, estava tudo fechado, então ele ficou o quê? Aquele calor aprisionado. É por isso que quando você abre os vidros, né, vai ficando uma temperatura melhor lá dentro. Por quê? É como se o carro todo fechado fosse os gases espalhados, né, no nosso meio. E aí esse calor ficasse aprisionado, ficasse preso, por isso que fica muito quente. E aí quando você abre os vidros, é como se o efeito estufa fosse de forma natural, não tivesse ali gases para que esse efeito ficasse aprisionado. Beleza? Então você pode imaginar essa situação. O Sol emite calor à Terra, né? Parte desse calor é absorvido pela superfície terrestre e pelos oceanos. Outra parte é devolvida para o espaço. Contudo, uma parcela da radiação irradiada pela superfície fica onde? Fica retida na atmosfera, em decorrência de quê? Da presença de gases de efeito estufa, que impedem aí que esse calor seja devolvido totalmente ao espaço. Dessa forma, mantém-se o equilíbrio energético e evitam-se grandes amplitudes térmicas. Beleza? Então, o que eu falei, né? Parte da energia é absorvida, parte da energia vai ser o quê? Refletida. E aí, parte vai ficar o quê? Aprisionada, certo? Porque se dispersasse totalmente, ia ficar muito frio. Então, parte absorve, parte fica aprisionada aqui em cima para estar mantendo aí esse equilíbrio térmico.
Show? E aí a parte de brisas marítimas, né? Brisas marítimas ou brisas litorâneas. O que é isso? São correntes de ar que surgem em regiões litorâneas, certo? E possuem dois sentidos possíveis. Do mar para a areia, isso vai acontecer durante o dia, e da areia para o mar, que vai acontecer durante a noite. Então essa diferença nos sentidos das brisas marítimas está relacionada ao quê? A diferença entre os calores específicos da água e da areia, e com o fenômeno aí da convecção. Ou seja, durante o dia, o calor irradiado pelo sol aumenta a temperatura da areia e da água. Como o calor específico da areia é menor do que o da água, ela esquenta e esfria com maior facilidade, né? E é isso que você já sabe. O calor específico da areia é pequeno. O calor específico da água é um dos maiores da natureza. Quando o calor específico é alto, fica difícil variar a temperatura. Então, por exemplo, durante o dia eu vou passar o dia todinho, aquela água lá do mar pegando sol, e ela vai ficar fria. Você observa que durante o dia a água é fria e a areia é quente. Por quê? Porque o calor específico da areia é pequeno, então é fácil de eu variar essa temperatura. Esquenta muito rápido. Nublou, já fica frio de novo. Agora a água já é diferente. Passa o dia todinho ali, né, pegando sol, mas está fria. Quando é à noite, o processo inverso. A água está quente, porque passou o dia pegando sol, né, precisou disso para poder ela esquentar. E a areia, o sol sumiu, ela ficou fria. Por quê? Porque o calor específico da areia é muito baixo, então é fácil aí eu estar fazendo essa variação. Tá bom? Sendo assim, a temperatura nas proximidades da areia será maior que a temperatura, né, nas proximidades da água. O ar sobre a areia será mais quente e o ar sobre a água, o que provoca a diminuição da pressão do ar, né? Então, se durante o dia eu tenho que a areia, né, vai estar mais quente do que a água, o que acontece? Então, o que vai acontecer? O ar sobre a areia vai estar mais quente e o ar sobre a água vai estar o quê? Mais frio. Beleza? E aí a gente pode concluir que a pressão do ar sobre a areia é menor, certo? Que a pressão sobre a água que provoca o deslocamento de ar do mar para a praia, né? Então você vai observar que durante o dia eu vou ter muito vento do mar para a praia. Por quê? Porque a pressão sobre a areia é menor, já que o ar está quente. E durante a noite? Aí durante a noite o processo inverso, né? A areia apresenta uma temperatura menor que a da água, ou seja, uma temperatura mais fria, e consequentemente é mais frio. Sendo assim, a pressão do ar é maior sobre a areia e a brisa tem o sentido para a praia, para o mar, né? Ou seja, pessoal, o que é que vai acontecer? Durante o dia, conforme a gente viu, a pressão aqui, certo? Na areia vai estar menor, é isso? A pressão aqui vai estar menor. Então, consequentemente, eu vou ter o quê? Uma brisa, certo? Brisas litorâneas. Brisas litorâneas. Por conta da diferença de pressão. A gente sabe que durante o dia a areia, ela é o quê? Durante o dia, tá aqui, ó. Durante o dia ela é muito quente. E durante a noite? Durante a noite ela é muito fria. A água é o inverso. Durante o dia é muito quente. E durante a noite? Ou melhor, a água durante o dia é muito fria, né? E durante a noite ela é quente. Beleza? Então gera essa confusão mental aí. Então, durante a noite, o que é que vai acontecer? A areia, como a gente falou, vai ficar o quê? Possui uma temperatura menor do que a água. Tá aqui, ó. E, consequentemente, vai ficar mais fria. Beleza. A pressão do ar vai ser maior na areia. Certo? A pressão do ar vai ser maior na areia. Por quê? Por que vai ser a pressão maior na areia? Porque aqui é mais fria, né? Então a brisa tem o sentido da praia para o mar. Beleza? Aí vai ficar nesse círculo aqui, ó. E aqui vai ficar nesse círculozinho. Show? Então aí, brisas litorâneas, brisas marítimas, bem tranquilo. Vamos lá, uma questãozinha. A questão diz o seguinte: o efeito estufa é uma das principais preocupações ambientais da humanidade, uma vez que seus efeitos causam prejuízos para a biodiversidade e para as atividades humanas. Esse fenômeno tem como uma de suas consequências o aumento da temperatura terrestre, certo? Então, uma das consequências aí do efeito estufa vai ser o aumento da temperatura terrestre. Show de bola, pessoal? Então, a gente finaliza aqui
certo? Uma aula bem teórica a respeito do efeito fotoelétrico, a respeito do efeito estufa, a respeito das brisas marítimas, né? Ou brisas litorâneas. Isso aí, com o que você entende de boa, né? Aula bem teórica, bem tranquila. Então, eu vou ficando por aqui. Desejo bons estudos para você. Tamo junto, rumo à aprovação. Olha, se você chegou até aqui é que com certeza você quer mudar a sua vida. E você viu que o Objetivo Play pode ser uma solução para você. O Objetivo Play é uma plataforma completa que te dá acesso a tudo que você precisa para estudar para concurso. Tem acesso a aulas ao vivo, comigo e com outros professores. Você tem acesso a aulas gravadas para todos os concursos públicos que você quiser. E claro, milhares e milhares de questões comentadas. Eu sei que você deve estar muitas vezes duvidoso se realmente o Objetivo Play é para você. Mas eu queria que você fizesse um desafio próprio. Eu queria que você adquirisse o Objetivo Play na dúvida, para que se você não gostar por algum motivo, a gente devolvesse o seu dinheiro. Na dúvida, compre, na dúvida, invista. Na dúvida, aproveite a chance de ouro de pegar uma plataforma sensacional e que garantiu a aprovação de milhares de candidatos nos mais diversos concursos públicos. O cavalo selado ele só passa uma vez. Se você não montar, você vai perder a viagem. E o que eu tô te convidando agora é para melhorar a sua vida durante esse ano. Afinal, você não tá afim de viver do mesmo jeito sempre. O Objetivo Play ajudou e potencializou a forma de distribuição de PDFs. Porque nós trabalhamos com PDFs que têm tabelas, imagens e gráficos. Assim você consegue sempre estar vendo aquilo que mais interessa e não ficar naquela leitura chatatiana que atrapalha a tua produtividade nos estudos. As videoaulas são de 20 minutos, não aquelas videoaulas longas de 2 horas, como se você estivesse vendo uma série do Netflix. Chegou a hora de você sintetizar melhor sua preparação, com um material conciso, enxuto e objetivo. E é por isso que nós somos o Objetivo Play. Se você quer tomar uma decisão agora, você vai apertar nesse botão abaixo. E você vai lá para a nossa tribo. E dentro da nossa tribo você já vai ter mentoria comigo. E eu sim, vou coordenar todo o passo a passo dos seus estudos. Um dia, lá atrás, a minha vida foi mudada porque eu consegui estudar para concurso. Mesmo depois de ter sido reprovado em muitos concursos públicos, eu acertei o pé para descobrir onde é que eu estou errando. Em que pontos eu preciso melhorar. Por que eu estou errando no PDF, na resolução de questões? Por que eu não estou fazendo mapeamento dos erros do simulado? Por que eu não estou vislumbrando uma boa administração de como ver videoaula? Essas sensibilidades que eu tive que adquirir depois desse novo contexto me fizeram ser aprovado não só em 1, nem 2, mas em mais de 10 concursos públicos federais. Por que você não pode mesmo? É claro que você pode, mas para isso vai precisar mudar a sua rotina e a forma de estudar. É por isso que eu estou te convidando de novo. O Objetivo Play é para você e a hora de entrar para a tribo é essa. Aproveite, apertando nesse botão que está lá embaixo. Você vai entrar numa tribo de imparáveis que vai te ajudar a assinar o termo institucional e nesse ano ainda se tornar servidor público. Tamo junto. Fala meu aluno, fala minha aluna do Objetivo Concursos, professor Josiel com vocês, seu professor de Física. Estamos aqui para falar um pouco, né, sobre as aplicações da física, algumas situações que a gente presencia no nosso cotidiano, a nossa parte 2, né? Já falamos aí de brisas marítimas, já falamos aí sobre o efeito fotoelétrico, falamos sobre o efeito estufa e agora a gente vai falar sobre relâmpagos e trovões, né? Então, certamente quando você era criança ou até mesmo hoje adulto, você ainda tem medo, né, do trovão. Tem gente que tem mais medo do trovão, que é o som, o barulho, do que do relâmpago, né? E a gente vai entender aqui que existe aí uma pequena diferença entre raio e relâmpago. Certo? Não são sinônimos, não são a mesma coisa. Como dizia um colega meu, se fosse a mesma coisa não tinha nomes diferentes, né? Então a gente vai ver que possui aí uma diferença, a gente vai estudar como que se dá a formação dos relâmpagos aí, né? Dos raios e também do trovão. Beleza? E aí, antes de iniciar propriamente dito aqui o conteúdo, eu faço a seguinte pergunta. Você nota primeiro quem? O trovão ou o relâmpago? Será quem vem primeiro? Daqui para o final da aula você me responde. Beleza? Show de bola? Então vamos lá, né? Aulazinha de número 2, certo? Sobre as aplicações. Pessoal, só falando do nosso bloco anterior, da parte de aplicações, a parte 1, que eu mostrei lá sobre as brisas litorâneas, eu acho que aquela imagem, o livro, se equivocou, né? E eu puxei do livro, coloquei, mas eu acho que o livro ali se equivocou, né? Ele diz uma coisa na teoria, mas na prática, quando ele vai mostrar a imagem, é diferente. Porque durante o dia, você vai observar que a areia está quente e a água está fria. Quando a areia é quente, eu vou ter uma pressão que? Menor. E a água fria, eu vou ter uma pressão maior. Então, durante o dia, a brisa vai ser da onde? Do mar
para a praia, do mar para a areia. Durante a noite a água vai estar quente, a pressão é menor. A areia vai estar fria, a pressão é maior. Então à noite a brisa, né, a brisa vai ser da areia para o mar. Eu acho que a imagem ali se equivocou, mas importa é a teoria, tá bom? Show de bola? Então tá aqui o Instagram do Prof e também do Objetivo. Sigamos. Vamos lá. Vamos falar de relâmpagos e trovões. Primeiro, saber o que é um raio, né? O que é um raio? São grandes descargas elétricas, né? Que ocorrem em uma nuvem e o solo. É tanto que você vai observar assim, ó, pá, 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 até o solo. Pode ser entre nuvens ou até mesmo dentro de uma nuvem, certo? Dentro de uma mesma nuvem. Então a gente pode ter essa situação. Você enxerga mais o raio, né? Quando ele faz esse, né, desenhozinho, que é em relação ao solo. Mas eu posso ter, de repente, por exemplo, você observa muito durante um período de tempestade, muitas vezes só o clarão lá, mas não tem esse fisgado entre o solo. Você só consegue ver quando tem uma descarga com o solo, mas muitas vezes você observa só o clarão lá. Então ali às vezes está acontecendo só entre as nuvens ou dentro de uma mesma nuvem e você não tem como visualizar dessa forma aqui. Você vê apenas o clarão. E o que é o trovão? Trovão são os sons gerados por essas descargas, né? Por isso que quando você tem aí um raio, você depois de um certo tempo, alguns segundos, você vai ouvir o quê? O trovão, o barulho dessa descarga. A gente vai ver já já como é que dá essa formação. Mas como é que ocorre essa eletrização? Porque para haver essa descarga elétrica, certo? Do raio, tem que haver o quê? Uma eletrização. Ou entre as nuvens e o solo, ou entre as nuvens, ou dentro de uma mesma nuvem. Então, para a gente entender o raio, a gente precisa entender primeiro como que se dá esse processo aí de eletrização, tá bom? Então, olha só. Dentro da física, você sabe que existem basicamente 3 modos de eletrização. Eu tenho eletrização por contato, é aquela que eu preciso do contato entre os materiais. Eu posso ter a eletrização por atrito, é quando eu vou roçar os materiais, certo? Eu vou roçar os materiais ou roçar um no outro, né? Como diz aqui no Nordeste. E eu posso ter a eletrização por indução, que é aquela que ocorre à distância. Sabe quando você vai colocar o seu braço assim, perto da tela da televisão, que seus pelos levantam? Então aí é um tipo de eletrização por indução, tá bom? Olha só, com as nuvens eu vou ter o processo de eletrização por indução. Então eu vou te mostrar aqui como é que acontece. O movimento intenso, certo? De massas de ar no interior das nuvens gera o quê? Atrito, certo? Aqui entre as nuvens, entre moléculas de água e gelo, causando o quê? A eletrização da nuvem, que terá o quê? As cargas elétricas separadas, de modo que a base e o topo possuirão cargas de sinais opostos. Então, essas massas de ar que ficam no interior das nuvens, você observa que fica em constante movimentação, vou ter a eletrização por atrito, certo? Beleza? E aí, quando eu tiver esse tipo de eletrização, eu vou observar o quê? Que parte da nuvem vai estar com um tipo de carga e a outra parte com outro tipo de carga. Então, geralmente o quê? Na parte mais inferior eu vou ter as cargas negativas e na parte superior eu vou ter cargas positivas. Então, houve uma separação. Então, essa nuvem está carregada, não é isso? Aqui do mesmo jeito, ó, negativo na parte da base, na parte inferior, e aqui na parte de cima do topo eu vou ter cargas elétricas de sinal positivo, então elas vão possuir sinais opostos. Aí o que é que acontece? Essas nuvens, certo? Elas estão a uma altura do solo. E no solo também eu vou ter carga. Então o que é que vai acontecer? As nuvens estão carregadas na parte inferior, né, na parte aqui da base, com carga negativa. Então o que é que ela vai fazer com as cargas negativas da superfície terrestre? Vai empurrar para baixo. Vai empurrar. Porque cargas de mesmo sinal repelem-se, afastam-se. Então ela vai empurrar essa parte da camada aqui da base da nuvem, vai empurrar, certo? Os elétrons da Terra, que é carga negativa, para baixo, para o interior da superfície. Então na superfície, ele não é besta, ele vai repelir as cargas negativas e vai atrair quem? As positivas. Então, na camada da base aqui da nuvem, eu vou ter carga negativa, na superfície do solo eu vou ter carga o quê? Positiva. Então calma lá, segura, segura, segura.
Então, dessa forma, o excesso de cargas negativas na parte inferior, certo, das nuvens, acaba fazendo o quê? Repelindo as cargas negativas da superfície terrestre, empurrando-as para o interior do planeta. Dessa forma aqui, ó. Olha só, as cargas negativas aqui, certo? Da base da nuvem, vai fazer o quê? Empurrar as cargas negativas aqui da superfície terrestre para o interior do planeta, vão empurrar para baixo. Então vai ficar quem aqui na parte superior? As cargas positivas. Aí o que é que você vai ter? Carga negativa aqui, carga positiva aqui. E aí, cargas de sinais opostos faz o quê? Atraem, certo? Vai daí uma atração. Então vamos lá. Observe que abaixo das nuvens ficaram cargas negativas. Está aqui. E na superfície, cargas positivas. Estão aqui. E aí, como é sabido, cargas de sinais opostos se atraem. Sinais opostos se atraem. Porém, pessoal, vamos lá. Olha só como é interessante. Porém, entre a nuvem e a superfície terrestre, o que é que eu vou ter? Entre a nuvem e a superfície terrestre, eu vou ter o ar. Eu vou ter o ar. E o ar é conhecido como isolante térmico, certo? Então, o ar que fica entre as nuvens e a superfície terrestre funciona como isolante térmico, certo? Beleza, professor. Mas o que é um isolante térmico? O isolante, pessoal, é aquele que não permite haver ali uma passagem de cargas elétricas. Então, uma borracha é um isolante. Quando você pega no material emborrachado, não dá choque, porque ele é um isolante, ele impede, ele dificulta que cargas elétricas passem por ali. Então, o ar é um isolante, certo? O ar é um grande isolante que nós temos aí na natureza. Mas vamos lá. O isolante, ele tem um limite, certo? É como se eu só suporto tanto para eu isolar. A partir disso eu não consigo mais isolar, aí eu viro um condutor. Então o condutor, certo? É aquele que conduz, é aquele que facilita a passagem dos elétrons. O isolante é o contrário, ele dificulta. Só que chega um certo ponto que o isolante ele não consegue mais segurar, ele não consegue mais isolar. E aí ele vira um condutor. E é o que vai acontecer aqui, ó. Ele é um isolante elétrico. Só que, mas à medida que as concentrações de carga aumentam, então aqui vai aumentando a concentração de carga, aqui vai aumentando também, aí o que é que vai acontecer? O campo elétrico próximo delas fica mais intenso. E aí o campo elétrico aqui entre essas cargas vai ficar muito intenso. E o que é que vai acontecer? O ar não vai conseguir sustentar, ele não vai conseguir ser um isolante perfeito. Então, quando esse fenômeno ocorre com o ar, a transferência de carga entre a superfície terrestre e a parte inferior das nuvens. Então vai haver o que? Transferência de carga entre a superfície aqui terrestre e a parte inferior das nuvens, e é onde você vai observar o raio. Se o ar fosse um isolante perfeito, a gente não teria o raio. Mas vai chegar um certo ponto que ele não consegue sustentar. Ele não consegue sustentar a barra e aí ele abre o jogo, certo? E aí a gente vai ter o quê? A formação do raio, certo? A gente tem a formação do raio em relação aqui à superfície terrestre, beleza? E aí, às vezes, ó, tem uma pessoa fora, pode ser atingida por um raio, a árvore, a casa, certo? Por conta das superfícies pontiagudas, né? É o poder das pontas, mas não é chifre não, tá? É o poder das pontas aqui, é para absorver essa descarga, né? E aí a gente vai ter a utilização de quê? Dos para-raios. Então, os para-raios vão ser objetos pontiagudos que vão ficar em cima do prédio, vai ficar em cima da casa, e ele vai ter um fio terra, certo? Ou seja, a descarga ela vai procurar esses locais pontiagudos, que é onde acumula mais carga positiva, nesse caso aqui, certo? Da parte da base da nuvem ser negativa, bate no para-raio e desce para o interior da Terra. Que às vezes a pessoa pode perguntar, professor, mas é perigoso não colocar um para-raio na minha casa? Eu estou chamando um raio para minha casa. Não é porque o para-raio ele vai ter esse poder, certo? De pegar essa descarga e levar para a Terra. Se não tiver, pior, porque o raio vai possivelmente destruir a sua casa. E até uma dica, né? Que a gente sabe, no momento da chuva, não ficar no local descampado, não ficar embaixo de árvore, certo? Porque se eu estou num lugar descampado, eu sou, né, a ponta que
o raio quer. Então eu vou funcionar como poder das pontas, eu vou funcionar como para-raio, então é melhor que eu deite. Beleza? Baste árvore, por quê? Porque a árvore é um objeto pontiagudo, então ela vai chamar o raio. Então por isso que existem essas dicas. Tá bom? Então vocês entenderam aí a formação da nuvem com a superfície terrestre e a formação do raio, só que isso acontece de forma rápida, né? Show de bola? E o trovão, certo? E o trovão, como é que ele acontece? Olha só. Vamos entender o trovão, né? Esse tipo de descarga elétrica, pessoal, aquece muito o ar, certo? A descarga elétrica do raio aquece muito o ar, por onde passa e pode chegar, por exemplo, ó, a 30 mil graus Celsius. É cerca de quê, ó? 5 vezes mais quente que a superfície do Sol. Então imagina aí, um raio consegue ser 5 vezes mais quente que a superfície do Sol. É você tá pisando lá no Sol. Então é muito quente. 30 mil graus Celsius é uma pancada, meu amigo. Então, nesse sentido, a alta temperatura dessa descarga vai ter basicamente duas consequências. O ar, quando superaquecido, emite a radiação luminosa, certo? Na faixa visível do espectro eletromagnético, e essa luz, que é o clarão no céu, que a gente consegue ver que é o relâmpago. Então, o raio, aqui está a diferença agora de raio e relâmpago. O raio vai ser a descarga. O relâmpago é aquele clarão que você vê no céu. Certo? Ali é o relâmpago que a gente chama. Beleza? E aí, quando um gás é aquecido, nós vamos ter no ar, certo? Quando um gás é aquecido, ele expande, aumenta o seu volume, certo? Então o gás, quando ele é aquecido, ele vai aumentar o seu volume, ele vai precisar de mais espaço para ocupar. E aí, na ocorrência de raio, o que é que vai acontecer? A expansão do ar é extremamente violenta, gerando ondas de sons que chamamos de trovões, certo? Então imagine o seguinte, uma situação normal de você expandindo em um gás devagarzinho. Ele vai aumentando, ele vai se expandindo, ele vai aumentando seu volume. Agora você imagina no ar acontecendo isso de forma rápida, de forma brusca, esse aumento, essa expansão. Então vai gerar uma onda sonora, vai gerar um som. E isso é o que a gente chama de trovão. Beleza? Porque quando tem o raio, ele vai superaquecer, certo? O ar, chegando aí a 30 mil graus Celsius, por exemplo, mais ou menos, né? Quando ele superaquece esse ar, esses gases aquecidos, eles vão tender o quê? Aumentar de volume. Só que eles vão aumentar muito ligeiro, muito rápido, de forma brusca, e não é coisa pouca não. E aí vai gerar o barulho. Então, quanto maior o raio, você observa aqui, maior é o trovão, porque mais ar foi aquecido, mais massa de ar foi aquecida. Beleza? Tudo tranquilo? E aí? A pergunta que eu fiz lá no início. Você nota primeiro quem? O relâmpago ou o trovão? Você nota primeiro quem? O relâmpago, né, pessoal? Por quê? Olha só. Apesar de ambos serem gerados à mesma distância de você, né? Um deles é onda eletromagnética, que é a luz. E o outro é uma onda mecânica, que é o som. Então são ondas de natureza distinta. Para você ter uma noção, a velocidade do som no ar é de aproximadamente 340, né? 343 metros por segundo. É mais devagar. Agora olha só a velocidade da luz. 300 milhões de metros por segundo. Meu amigo, é ligeiro, meu amigo. Aqui é um foguete, certo? Então por isso é que você percebe que a luz é muito mais rápida mesmo. Por isso que acontece, né, o relâmpago e depois é que vem o trovão, tá bom? Então você nota primeiro quem? O relâmpago. Então se você for só pela ordem natural da coisa, de como acontece, eu vejo primeiro o relâmpago, depois é o trovão. Então você já está certo. Primeiro o relâmpago, depois é o trovão, por conta que a velocidade de propagação da luz, por ser uma onda eletromagnética, é muito mais rápida do que a velocidade do som, que é uma onda sonora, certo? Uma onda mecânica. Beleza? Entendido aí? Tudo tranquilo? Então vamos lá, né? Vamos lá responder uma questãozinha aqui, né? A questão diz o seguinte: durante a formação de uma tempestade, são observadas várias descargas elétricas, os raios, que podem ocorrer das nuvens para o solo, né? Das nuvens para o solo, aquele que você vai perceber assim, né? Vai ser uma descarga descendente, de cima para baixo. Pode ser do solo para as nuvens, uma descarga ascendente, pode ser também.
ou entre uma nuvem e outra, tá bom? Normalmente observa-se primeiro o quê? Um clarão no céu, que é o relâmpago, e somente alguns segundos depois ouve-se o quê? O barulho, que é o trovão, causado pela descarga elétrica. O trovão ocorre devido ao aquecimento do ar pela descarga elétrica, que sofre uma expansão e se propaga em forma de onda sonora. O fenômeno de ouvir o trovão certo tempo após a descarga elétrica ter ocorrido deve-se ao quê? A velocidade de propagação do som ser diminuída por conta do aquecimento do ar? Não, pessoal, a gente viu que não é isso, né? A propagação da luz ocorrer através do ar e a propagação do som ocorrer através do solo? Não é isso. A velocidade de propagação da luz ser maior do que a velocidade de propagação do som no ar. Exatamente. Letra C é o gabarito. É por isso que você vai ouvir o trovão e certo tempo depois, após a descarga elétrica, né? Aí que você vai ouvir o trovão. Então, por conta da velocidade de propagação. Então, a velocidade de propagação do som é menor do que a velocidade de propagação da luz. Certo? Por isso que você vai observar primeiro o relâmpago e depois o trovão. Vamos lá, né? Ao ver o raio cortar e iluminar o céu, um garoto marcou o tempo entre o raio e o trovão. Sabendo que o tempo marcado pelo menino foi de 2 segundos e que a velocidade do som no ar é de 340 metros por segundo, determine a distância entre o garoto e o ponto de queda do raio. Então, você tem como calcular isso aqui. Você tem a velocidade do som no ar, né? Que é 340 metros por segundo, certo? E você tem o tempo que ele marcou entre o trovão e o raio, que foi de 2 segundos. Então tem como saber aí a distância, certo? De onde o raio, né, caiu, por exemplo, né? A distância entre ele e o local que teve o raio, que teve o trovão. Aqui vai ser o movimento uniforme, né? Você vai pegar a velocidade média, né? Que nesse caso aqui vai ser velocidade do som. Aqui você vai ter o ΔS, que é a distância, aqui você vai ter o ΔT, que é o tempo. Velocidade do som, 340. ΔS é a distância que a gente quer saber, dividido por 2, que é o tempo. Então, ΔS vai ser quem? 2 vezes 340, que vai dar quanto? 680 metros, certo? Então, só uma situação hipotética, né? 680 metros foi a distância entre o ponto de queda do raio. Por quê? Porque ele mediu após o som do trovão, certo? Show? Então, nesse caso aqui, ó, letra A, o nosso gabarito. Beleza? Então, pessoal, a gente finaliza aqui, certo? Essa parte de aplicação 2. Falamos aí sobre a questão do raio, do relâmpago e do trovão. Espero que você tenha entendido. Tamo junto, rumo à aprovação. Rapaz, é uma sensação única. Quando eu procurei meu nome naquele 28 de maio deste corrente ano, foi uma sensação única. Só sabe quem passa. Não tem como dizer assim como é tal, porque você vai sentir. Véi, eu vou dizer o que é universal. O estudo, ele vale a pena. Eu nunca vi alguém dizer que se arrependeu de estudar, velho. Nunca vi. Boa. Eu quero dizer, pô, eu perdi meu tempo. Tem uns que se arrependeram de não estudar, né? Tá, viu? De não estudar, né? Pô, não vou esperar sair a banca. Não vou esperar sair o edital depois. Não vou esperar sair só o próximo, porque nesse não dá. Aí fica o ciclo eterno, né, velho? Eu não consigo entender essa galera. Então não é sonho, né, bicho? Não é sonho. Eu não consigo enxergar isso como um sonho, um cara que só bota desculpa, não. E fui uma das primeiras alunas do Objetivo Concurso. E eu só posso dizer que valeu muito a pena, apesar do cansaço, apesar de que foi bastante difícil, não posso dizer que foi fácil, mas eu estou como concursada do INSS há 6 anos hoje. E assim, tudo na vida é esforço, né? Não adianta querer que o resultado venha rápido, porque muitas vezes não chega a vir rápido, né? Mas caso para você o resultado não chegue de imediato, continue persistindo, continue estudando, porque conhecimento só se acumula e uma hora vai chegar a sua vez na fila, como chegou para mim. Em 2017 eu comecei a estudar para concursos públicos, no preparatório Objetivo, meu grande amigo Lucas Neto, e consegui, graças a Deus e a todo o esforço e todo o pessoal que me acompanhou no meu esforço e tudo mais, a aprovação no
Ministério Público da União e hoje eu sou servidor público federal. Então vamos começar a estudar, vamos se dedicar ainda mais, não vamos desistir, vamos correr atrás e mudar de vida, que assim como eu pude mudar de vida, vocês também podem. Um abraço a todos. Passando para agradecer toda a equipe do Objetivo Concurso pelo site moderno, aulas de PDF direto ao ponto e me tornar um candidato mais capaz. Ao Lucas Neto pela democratização do estudo para concurso. E eu vou junto com o Objetivo até a próxima aprovação. A preparação foi muito boa, eu me esforcei bastante, eu abri mão de muitas coisas que eu sempre gostei de fazer para poder enfrentar de corpo e alma. Se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. É muito esforço, é muito doído, a gente passa por vários momentos difíceis, mas isso aqui é muito gratificante, a gente saber o resultado da batalha. Eu me tornei outra pessoa, eu vi outro mundo, outros horizontes. Eu me achava que eu era uma simples dona de casa. E eu vi aqui no Objetivo, eu me descobri outra Larissa, outra pessoa. Eu vi a minha capacidade e eu não acreditava e ele sabe disso. Porque eu cheguei aqui falando nomes como fracassado, eu era altamente negativa e o professor Lucas, de uma certa forma, me moldou. Eu vim aqui falar, primeiramente, não desiste dos seus sonhos, cara. Não desiste dos seus sonhos, vai ter o preço. E a primeira coisa que eu queria falar é que eu assisti às aulas e já pensando, cara, eu não posso, mesmo que eu não passe, mesmo que eu não consiga, eu tenho que agradecer o Lucas Neto, toda a equipe do Objetivo,